Olá, estudante, tudo bem com você? Eu tô bem. Meu nome é Bianca, eu sou professora de artes e hoje nós vamos aprender sobre os 5 elementos da linguagem visual. Uma obra de arte, ela apresenta pelo menos um desses elementos, tá? Às vezes ela traz mais de um deles ou traz todos de uma vez. Para a gente entender um pouco melhor, eu vou apresentar cada um deles para vocês. O primeiro elemento é o ponto. O ponto ele pode vir como uma técnica artística ou ele pode vir também como elemento principal. Por exemplo, esse desenho foi feito só com pontinhos. Já essa obra colocou o ponto como protagonista. O segundo elemento da linguagem visual é a linha. A linha, ela pode vir reta, ela pode vir ondulada, tá vendo? Ela pode vir também em formato de linha curva e pode vir também como a linha quebrada. A linha curva, que é quase um círculo, né? Ela só faz uma curva. A gente pode desenhar, por exemplo, uma lua. A lua tem um formato de linha curva. O outro exemplo é a linha quebrada. A linha quebrada, diferente da linha ondulada, ela é mais rígida, tá vendo? Ela vem, interrompe aqui, desce, interrompe e sobe. Então, com a linha quebrada, a gente pode construir, por exemplo, os dentes de um tubarão, tá vendo? Que tem a linha quebrada também. O outro exemplo que eu dei para vocês, que foi a linha ondulada, tá vendo? Que são algumas curvas no meio da linha, a linha vai fazendo curva. A gente pode desenhar, por exemplo, uma cobra, tá vendo? Que tem a linha sinuosa, também uma minhoca ou um cabelo ondulado, por exemplo. Esse desenho foi feito somente usando linhas. O terceiro elemento da linguagem visual são as formas. A primeira forma que eu mostro para vocês é o círculo. O círculo tem esse formato. É igual a linha curva, só que ela é fechada, tá vendo? O círculo a gente consegue encontrar, por exemplo, nas rodas de um carro. Todas as rodas de um carro são circulares. A segunda forma que eu vou mostrar para vocês é a forma do quadrado. O quadrado a gente encontra, por exemplo, em um dado. Todos os lados de um dado são quadrados. A terceira forma que eu mostro para vocês é o triângulo. O triângulo a gente encontra, por exemplo, em um chapéu de festa. Sabe aquele chapéu cone de aniversário? Então, ele é no formato triangular. Olha como Kandinsky usa as formas na sua obra. O quarto elemento é a textura. Bom, a textura a gente tem dois tipos. Tem a textura tátil e a textura óptica. A textura tátil é aquilo que a gente sente na ponta dos nossos dedos. É quando a gente passa a mão numa superfície, em um lugar, e sente se ela é macia, se ela é dura, se ela é áspera ou se ela é molenga, enfim. A gente sente na ponta dos nossos dedos. A segunda textura é a textura óptica. Bom, a textura óptica é como a gente desenha aquela superfície que a gente passou a mão. Por exemplo, o meu cabelo, ele é liso. Ele tem um fiozinho liso do lado do outro. E ele é reto. Se eu quiser desenhar esse cabelo, como é que eu desenharia? Eu fiz esse desenho para vocês verem. Aqui está o meu cabelo. Eu passando a mão é a textura tátil. Aqui, a forma que eu desenhei é a textura óptica. Tá vendo que ele é reto, que nem o meu cabelo. Ele é liso. Ele tem um fiozinho do lado do outro, do mesmo jeito. Então, aqui nós temos a textura tátil e a textura óptica. Olha quantas possibilidades de texturas.
O quinto e último elemento são as cores. As cores, elas podem ser primárias e secundárias. As cores primárias, elas são a cor amarela, a cor vermelha e a cor azul. As cores primárias é o que a gente chama de cor pura, ou seja, são cores que a gente encontra na natureza, mas elas misturadas não conseguem formar a cor amarela, vermelha e azul. Elas são cores únicas. Então, por isso que a palavra já vem da própria palavra, já vem cor primária, ou seja, primeiro, número 1, são únicas, tá bom? E das cores primárias surgem as cores secundárias, ou seja, se a gente mistura a cor amarela e a cor vermelha, ela vai dar a cor laranja. Se a gente mistura a cor amarela e azul, ela vai dar a cor verde. E se a gente mistura a cor azul e vermelha, ela vai dar a cor roxa. Então, essas três cores, elas são as cores secundárias, que já vem da própria palavra também. Secundárias vem da palavra segundo, ou seja, dois. Duas cores se misturaram para virar essas cores. E aí, dessas cores, também vai vir as cores terciárias, quaternárias e várias porque o universo das cores é assim. Existem enormes possibilidades de trabalhar com as cores. Como uma pintura pode ser colorida. Olha só essa obra. Então, para recapitular tudo que a gente falou, os 5 elementos da linguagem visual são o ponto, a linha, a textura, as formas e as cores. Então, que tal você fazer uma obra de arte com pelo menos um desses elementos? Ou melhor, fazer com todos os elementos e testar como é que é o processo criativo, como é que é um grande artista construindo uma obra de arte. Vamos fazer junto? Bons estudos! Até a próxima!